Pessoal, finalizando aí as nossas aulas sobre Revolução Francesa, né? Hoje a gente vai ver aí o Império Napoleônico, que a habilidade é identificar os principais valores propugnados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, estabelecendo relações entre sua formulação e o contexto histórico em que foi produzida, ok? Então, ó, relembrando, né, o que a gente já viu, o golpe do 18 Brumário aí, né, que é o período do diretório com o poder executivo exercido por 5 deputados que defendiam os interesses da burguesia. Encontra resistência, né, tanto por parte dos jacobinos quanto por parte dos monarquistas, ninguém está satisfeito aí. E diante desses conflitos aí, a gente vai ter algumas tentativas de golpe, né, e o Napoleão vai ganhando cada vez mais importância dentro desse cenário, né? Por ter sido aí um militar extremamente importante na defesa da manutenção da Revolução ali na França, né? E aí, com isso, a gente vai ter, em 10 de novembro de 1799, Napoleão e o Abade de Cis articulam um golpe contra o diretório e, com o apoio da burguesia e de militares, eles instituem o consulado, né? Então, Napoleão chega aí no poder por meio aí do consulado. E aí, essa chegada do Napoleão ao poder, a gente vai ter o quê? Exatamente a consolidação dos ideais burgueses, né? A gente viu que lá durante a Revolução a gente tinha ali a divisão entre girondinos e jacobinos. Os jacobinos defendiam os direitos ali da população mais pobre como um todo, né? Uma ideia de revolução aí mais abrangente. E os girondinos, formados aí pela burguesia, eles defendiam o fim ali da monarquia absolutista e tudo mais, mas a gente viu que na verdade era uma troca de privilégios, né? O privilégio passar das mãos da nobreza para as mãos da burguesia. E com a chegada aí do Napoleão ao poder, a gente tem exatamente a consolidação desses ideais burgueses, né? Então, a Napoleão no poder, quais foram as primeiras medidas ali, né, do Napoleão? A gente tinha, dentro desse consulado, 3 cônsuls, né? Então, o primeiro cônsul, que tinha aí um poder superior, o segundo e o terceiro cônsul. É claro que o primeiro cônsul era exatamente o Napoleão Bonaparte, com mais poder, né? Então, as medidas tomadas aí, ó, repressão contra os adversários, então, quem não tivesse satisfeito, né, vai ser ali colocado no lugar pelo Napoleão, censura à imprensa, né? Então não tinha espaço aqui para crítica ao governo do Napoleão. Ele confirma o fim dos privilégios do clero e da nobreza, que era uma das lutas aí da Revolução Francesa, né? Concedeu a posse de terras a 3 milhões de camponeses, é uma forma de agradar também o outro lado, né, os mais pobres ali, a criação do franco, moeda, e do Banco da França, né, e estruturação para a circulação de mercadorias, né, então ele toma algumas medidas ali que faz com que ele acabe ganhando o apoio da população como um todo, né, uma nova constituição que cria o consulado e Napoleão buscando aí o apoio popular. A criação aí do Código Civil Napoleônico, que, né, tem ali igualdade perante a lei, direito à propriedade, separação da igreja e do Estado, todos os ideais ali da Revolução. Porém, né, a gente lê essa primeira fileira aqui, parece perfeito, né? Mas, porém, o que a gente tem embaixo? Proibição de sindicatos, quer dizer, ninguém pode contestar nada dentro do governo do Napoleão. Proibição de greves, né, a mesma ideia. E a submissão da mulher, né, a gente já falou sobre essa questão aí nas aulas anteriores, que todo esse ideal defendido aí pela Revolução Francesa não incluía mulheres, né, mesmo quando a gente fala da parte aí dos jacobinos, que era uma revolução mais abrangente, né, quando a gente fala aí do voto universal, né, é universal masculino, não inclui mulheres. E o Código Civil Napoleônico, ele inspirou vários códigos civis pelo mundo, né? Alguns aspectos aí do código vai inspirar muitos códigos civis, incluindo o nosso aqui no Brasil, né? E aí eu coloquei abaixo para vocês aí um link sobre o Código Civil brasileiro, né? Para vocês conhecerem um pouco mais aí sobre o assunto. Na continuidade aí, né, do governo do Napoleão, Napoleão vai ganhando cada vez mais popularidade, né, mais moral ali com a galera toda, e aí ele vai e faz um plebiscito, né, uma consulta popular aí. Gente, ó, o que vocês acham de eu virar um cônsul vitalício, de eu ficar no poder para sempre, né, até morrer? E aí, né, dentro desse plebiscito aí, ele tem o apoio da população para se tornar um cônsul vitalício, né? Então, a vitórias militares, estabilidade econômica, propaganda política, tudo isso aí faz com que as pessoas apoiem. Ó, não, tá legal, você pode ficar aí para sempre, né? E ele chega aí ao cargo de cônsul vitalício.
Em 1804, ele faz um novo plebiscito e aí ele vai, com o apoio popular, se tornar imperador, né? E aí a gente tem uma imagem aí da coroação, né? Uma obra aí da coroação do Napoleão, e a gente tem uma característica bem interessante aí, que é o seguinte, né? As coroações dos reis e tudo mais, né? Durante ali o período que a gente viu da modernidade, elas aconteciam sempre o quê? O Papa ia e coroava o rei, né? O que isso significava? Aquela ideia que a gente viu, o rei ele era o representante de Deus na Terra. E o Papa coroar o rei passava exatamente a imagem o quê? De uma aprovação divina ao poder do rei, né? E uma das ideias da Revolução Francesa era exatamente essa separação entre o Estado e a Igreja. Então, o que o Napoleão faz, né, na hora da coroação lá? Ele vai, tira a coroa da mão do Papa e ele mesmo que coloca na cabeça dele. Quer dizer, eu não preciso da aprovação da Igreja, né? A Igreja é uma coisa, Estado é outra coisa. Aqui fica bem simbolizado aí exatamente essa separação, né? Essa ideia de um Estado laico. E aí, com o crescimento aí do Império Napoleônico, a Inglaterra como uma das grandes potências mundiais aí também, a gente vai ver um crescimento da rivalidade aí entre esses dois países, né? Então a gente vai ter algumas batalhas, uma com a vitória da Inglaterra, outra com a vitória da França, né? E esse crescimento aí da rivalidade, que vai gerar o bloqueio continental, né? Então o que a gente tem nesse mapa aí? A gente tem os membros do Império Napoleônico, os países satélites e os países que aplicaram o bloqueio, né? Então, que não faziam parte do Império Napoleônico, mas que aderem a esse bloqueio continental. A ideia aqui do Napoleão, sendo a Inglaterra a principal rival, né, da França aí, como a Inglaterra é uma ilha, a ideia do Napoleão era o seguinte, que os países do continente estavam proibidos de fazer comércio com a Inglaterra. E com isso, com certeza, né, a economia inglesa afundaria, né, sem essa participação aí dos países do continente em atividades comerciais com a Inglaterra, tá? Então, essa era a ideia do bloqueio continental, que inclusive é bastante interessante aí a gente entender sobre o bloqueio continental para entender também um dos períodos da própria história do Brasil, né? Isso afeta diretamente o Brasil aí. E aí, um dos países que estavam ali no bloqueio continental, né, apoiaram ali, aderiram, né, a ideia do Napoleão, não é bem um apoio, porque não é muito opcional, né, aderiram, não, era a Rússia, né, então a Rússia, ela adere aí ao bloqueio continental, a gente viu aqui que ele é de 1806, só que em 1810 a Rússia não aguenta mais, né, ela precisa dos produtos que são fornecidos ali pela Inglaterra, ela precisa dessa atividade comercial com a Inglaterra, então ela rompe o bloqueio continental aí, rompe o pacto, né? E em 1812, o Napoleão, que ficou pé da vida com a Rússia, né, que rompeu, falou, peraí, eu falei que não era para romper. Vai lá e invade a Rússia. E aí, essa invasão aí da Rússia é algo muito parecido com o que vocês já viram lá no 9º ano, né? Sobre o Hitler na Rússia, né? Então, o desfecho aí da história toda é bem parecido, né? O Napoleão invade a Rússia com 600 mil soldados. A Rússia pratica, né, a técnica aí da terra arrasada, que é a mesma coisa que é feito lá na Segunda Guerra Mundial, né, que é os próprios russos vão destruindo tudo por onde eles passam antes do Império Napoleônico aí chegar. Então, os próprios russos destroem o território, porque é uma forma de, quando o exército de Napoleão chegar, não ter mais nenhum tipo de recurso, né, não ter comida, não ter abrigo, não ter acesso a nada. E também a gente tem a questão do inverno russo, né? Que é exemplo também do que fez com os nazistas. O inverno, por ser muito rigoroso, acaba obrigando aí os franceses a recuarem, né? E essa ideia aqui dessa invasão, dessa tentativa de invasão aqui do Napoleão à Rússia, vai exatamente tirar aquela ideia o quê? De que o Napoleão era invencível, né? Então a Rússia mostra para o restante do mundo o quê? Que dá para vencer o exército de Napoleão. Okay? Aí a gente tem a coligação aí formada pela Inglaterra, a Prússia, a Áustria e a Rússia, que derrota, né, o exército napoleônico em Leipzig. E Napoleão é exilado na ilha de Elba. Só que aí ele fica para lá com plenos poderes dentro da ilha, é claro só. E a coligação invade Paris e Napoleão é obrigado a abrir mão do trono francês, né? O poder político na França é entregue ao Luís XVIII aí, então a gente vai ter
a recolocação aí do absolutismo, né, a volta do absolutismo, que tinha sido retirado durante a Revolução Francesa, mas em 1815 o Napoleão foge dessa ilha onde ele estava e recupera o poder, né? Esse novo governo do Napoleão vai durar 100 dias, por isso o governo dos 100 dias. Então, a sétima coligação, liderada pela Inglaterra, derrota o exército napoleônico, né? Mais uma vez aí. O Napoleão é preso e exilado em Santa Helena, né? E aí agora de Santa Helena, dessa ilha de Santa Helena, ele não consegue fugir, né? Ele vai morrer em 1821 aos 51 anos aí. O Congresso de Viena e a Restauração, né? A Inglaterra, a Rússia, a Áustria e a Prússia vencem, né? As guerras napoleônicas. Princípio da legitimidade. Volta ao poder das famílias que governavam a Europa antes do Império Napoleônico. O equilíbrio europeu. Nenhuma nação se sobressai à outra. Princípios das compensações, né? Os vencedores dividem entre si os territórios europeus e coloniais. A França tem que pagar indenizações. E a Santa Aliança, formada pela Rússia, Áustria e Prússia, que é a aliança militar para evitar novas revoluções, né? Lembrando que a Revolução Francesa ela nunca foi interessante para nenhum desses outros países, porque ela ameaçava exatamente a monarquia nesses países, né? Então, o grande medo aí desses outros países europeus era exatamente esse. Do mesmo jeito que mataram o rei lá na França, se essa ideia chega aqui, mata a gente também, né? A gente também vai ser tirado do poder aí. Então, por isso, sempre foi um objetivo desses países o combate a esses ideais de revolução, incluindo o período aí napoleônico, ok?